Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro videocast do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná. Gostaria de cumprimentar todos os médicos e médicas que nos assistem e toda a população que tiver acesso a essa primeira gravação. Estamos lançando oficialmente esse videocast no mês do médico, porque entendemos que é preciso que nós marquemos essa data pela importância que o trabalho médico tem na sociedade como um todo, especialmente na sociedade do Paraná, mas em toda a sociedade brasileira e, por que não dizer, na sociedade mundial. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que nos assistem e dizer a vocês que, em nome do CIMEPAR, que é o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, eu, como atual diretor-presidente, Marlos Vonei de Moraes, gostaria de saudá-los e convidá-los a assistir não só essa edição, mas as próximas edições que teremos à frente. Aqui comigo a doutora Cláudia, que é a nossa diretora-secretária. Eu vou passar a palavra a ela para que ela possa apresentar o ilustre convidado desse nosso primeiro videocast. Isso mesmo, doutor Marlos. O CIMEPARcast, então, nasce como um espaço para quem vive a medicina. Vai ter conteúdos voltados à valorização dos médicos, valorização profissional, defesa da categoria e temas que impactam o dia a dia da profissão. E para a gente começar hoje com o pé direito, vamos falar sobre a trajetória do CIMEPAR, desde quando ele surgiu até os desafios atuais. Vai ser um bate-papo sobre o papel do sindicato na defesa dos médicos, o trabalho médico e a importância da união dos médicos para a nossa defesa como categoria. Hoje, o nosso convidado especial é o Dr. Mário Ferrari. Ele é ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná e acompanhou de perto muitas histórias e ajudou a construir o que o sindicato é hoje, o que o nosso Sindicato dos Médicos é hoje. Então, a gente tem um carinho muito especial pelo Dr. Mário, ele que me levou para o sindicato junto com o Dr. Marlos, né? E a luta dele, assim, foi muito importante, a reconstrução do nosso sindicato e conseguir fazer com que ele tivesse a força que ele tem hoje, a representatividade que ele tem hoje. Então, o Dr. Mário Ferrari, nosso convidado, é médico psiquiatra e é uma alegria ter o senhor aqui com a gente nesse nosso primeiro episódio, Dr. Mário. Da mesma forma, é uma alegria estar aqui com a doutora Cláudia, com o Dr. Marlos, né? Falar para os médicos, para os não médicos, enfim, para todos que usam dos serviços desse profissional que, com denodo e dedicação, tem exercido a sua atividade, como disse o Dr. Marlos, não só aqui no Paraná, mas no Brasil e no mundo todo. É isso, uma satisfação estar aqui com vocês. Dr. Mário, ele é o compêndio vivo da história do CIMEPAR, do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná. E eu gostaria de iniciar nossa conversa, Mário, pedindo a você fazer uma resenha histórica, desde o momento em que o CIMEPAR foi concebido até chegarmos até próximo dos dias atuais. Se você puder nos brindar com esse teu conhecimento, com esse pedaço da história viva que você viveu, para que todos saibam, o Dr. Mário foi presidente do CIMEPAR por cerca de 25 anos, se eu não erro nas contas aqui, e, obviamente, enfrentou vários momentos difíceis, vários momentos fáceis, mas vários momentos difíceis em relação à atuação do CIMEPAR como um todo e à representação que o CIMEPAR tem até hoje. Então, Mário, eu gostaria que você pudesse trazer para a gente aqui algumas informações para que todo mundo possa dizer assim, puxa, eu não sabia que existia, né, essa história tão longa do sindicato, tem mais de 90 anos já. Né, Dr. Marlos é muito gentil. Mas, na verdade, doutor, a história do sindicato ela não pode ser compreendida só a partir de datas ou da fundação, né? Então, existem fatores que antecedem, né, a história do movimento sindical, não só no Paraná, mas no Brasil e no mundo, tá? É lógico que eu vou me deter aqui em fazer algumas observações sobre o início da organização associativa, né? Que ela deita lá raízes pelo início do século XX, certo? Mais especificamente, depois da Primeira Guerra Mundial, nós encontramos aqui no Brasil, em 1922, por ocasião
dos eventos alusivos e comemorativos à independência, aos 100 anos, ao centenário da independência, uma série de eventos, né? Então, um é muito conhecido de todos, né? Que é a Semana de Arte Moderna, de 22, que aconteceu em São Paulo, lá no Teatro Municipal. Tarsila do Amaral, né? Isso, com todos esses personagens, artistas e tal. Outro evento de relevância é o que acontece na exposição comemorativa no Rio de Janeiro, que é o Congresso Nacional dos Práticos. O que é prático, né? Os práticos eram os praticantes da medicina. Então, os médicos de então, eles sentiam uma necessidade de organizar as suas atividades. Sentiam necessidade de um código deontológico que balizasse o relacionamento entre eles. Existia, na época, como até hoje existe, a questão do curandeirismo, do charlatanismo. Essas questões deixavam os profissionais, especialmente aqueles grandes nomes da medicina brasileira, numa situação de buscar, de partir em busca de organização que desse uma solução, uma resultante a isso, né? Então, em 1900, nesse congresso já surgem apontamentos no sentido de criar uma organização sindical. Aí o que acontece? Aí acontece o primeiro congresso sindical médico no Rio de Janeiro. Isso acontece em 1931. E aí, nessa ocasião, é que se cria, que é o Congresso Sindical, ele é um desdobramento da fundação do Sindicato Médico Brasileiro, que nasceu naquele debate de 22. No Rio Então, em 1927, é criado o Sindicato Médico Brasileiro, com sede no Rio de Janeiro. São Paulo, como não quis ficar atrás, criou o Sindicato dos Médicos de São Paulo. E assim foram sendo criados outros sindicatos. Os sindicatos de então eram sindicatos de base municipal, à exceção desse Sindicato Médico Brasileiro. No Paraná, então, um grupo de médicos ligados à Universidade Federal do Paraná, eles partem daqui para o primeiro Congresso Médico Brasileiro, que acontece no Rio de Janeiro. Eles partem para lá e tomam pé dessas circunstâncias. E também há vários registros históricos das intervenções de, por exemplo, Otávio da Silveira, que é o ideólogo, assim, por assim dizer, de trazer o modelo aqui para o Paraná. Então, em 31 mesmo, após esse congresso primeiro Congresso Médico Sindical, Dr. Miguel Isaacson, que participou desse congresso no Rio de Janeiro, traz aqui a ideia de criar o sindicato médico. Os debates do Rio de Janeiro apontaram na necessidade de sindicatos de base estadual. Então, eles trazem aqui para o Paraná a ideia de criar o Sindicato Médico do Paraná. O doutor Otávio da Silveira constrói o estatuto, né, com aquela preocupação com uma regulação das relações entre os profissionais médicos, né, e também aponta para a necessidade do estabelecimento de mecanismos que visem combater o charlatanismo e o curandeirismo, né? Lembrando que nessa época aqui no Paraná nós já tínhamos uma universidade, né, com curso de medicina forte, né? Sim. Já reconhecido como um curso... Sim, exatamente, né? Que é de 1900, está completando agora... 18, né? 120, não sei. Mas é centenária, aquela nossa universidade. Bem, o que ocorre? Então, chama-se uma assembleia, constrói-se o estatuto e se cria o sindicato em 1931, já se preparando para o próximo congresso, que seria o segundo, em Porto Alegre. E é importante a gente lembrar que nessa época não existia o Conselho
Estadual de Medicina, não existiam conselhos de medicina, nem associações médicas. Foi a primeira entidade que surgiu de organização dos profissionais médicos. Isso é uma coisa muito importante da gente dizer, lembrar, né, de que tudo isso nasceu no seio dessas preocupações dos médicos nesse período, né? De combater o charlatanismo. As demandas dos médicos na época da fundação, acho que continuam mais ou menos as mesmas que a gente... as coisas que a gente continua defendendo hoje, né? Que é o ato médico, combater o charlatanismo, que pessoas que não sejam médicas façam... façam coisas que são privativas dos médicos. Então, isso é um ponto bem importante. Esses tempos, doutora Cláudia, doutor Marlos, esses tempos, 1930... Revolução de 30. É isso que eu ia comentar, o ambiente político. O ambiente político de grande efervescência, não é? Então, em 1930, 31, ali, com a Revolução de 30, Getúlio desbancando, né, aquele modelo da República Velha, enfim, é um momento de tumulto. Mas, antes disso... É bom a gente entender que em 1930 nós estamos ainda vivendo aqui no nosso país os efeitos do CREC, da Bolsa de Nova York, que é de 1929, que produz um estrago mundial. Sim. Produz intervenções. O Brasil, um grande exportador de café, sofre muito com isso, né? E isso são dos fatores que levam, né, ao enfraquecimento da chamada política do café com leite, né? Enfraquecimento de São Paulo, enfim. Nessa ocasião é que o Paraná, ele já, a partir de 1926, já havia se inserido no contexto de um grande produtor de café. E essas circunstâncias econômicas dificultam a vida de todos, e os médicos não estão fora disso, né? Então eles partem para essa ideia de criar o sindicato em 31, ideia muito bem acolhida, não é? E aí o embate, né? Quer dizer, em 32, a Revolução Constitucionalista lá de São Paulo, não podemos esquecer disso, né? Obrigam o Getúlio a chamar uma constituinte, entendeu? Então, aí esses profissionais entendem da importância do movimento sindical e da participação deles nessas intervenções políticas, e participam enfaticamente, não é? A Constituinte, a Constituição de 34, só para que vocês tenham ideia, ela cria uma representação classista. Entendeu? Uma representação classista de 40 deputados. Esses 40 deputados, uma parte é representante dos trabalhadores, outra parte é representante dos empregadores e uma parte é representante dos profissionais liberais. Então, 3 deputados. E eles são eleitos aonde? Eles não são eleitos pelo sufrágio... Pelo voto. Eles são eleitos no âmbito das respectivas categorias. Então... O Paraná elege 2 deputados classistas, né? Dr. Otávio da Silveira e outro deputado, eu não me recordo do nome, mas é um colega de nomeada. Bem, eles elegem 2 deputados. Esses deputados vão para a Constituinte. Para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, que era no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, o doutor Otávio da Silveira já tinha rompido com Getúlio, porque ambos os eleitos eram adeptos da Revolução de 30. Eles tinham rompido com Getúlio, porque o Getúlio não chamava as eleições, não chamava, né, novas regras aí, mais democráticas, ocorridos depois. Essas regras elas vêm depois com a Constituinte, né, com a Constituição de 34. Bem, aí o que ocorre? Nesse evento, paralelamente a isso, vem o movimento sindical aqui se organizando, né? Eu disse antes que o segundo congresso acontece em 33, em Porto Alegre. O representante do Paraná leva uma proposta que o Marlos já deve ter convivido com isso, porque é um médico mais antigo, estudou em escola pública,
E nós tínhamos aquela proposta do chamado o médico nas escolas. Então, essa proposta é uma proposta que sai daqui do Paraná, do doutor professor da Universidade Milton Munhoz, e que cria, então, essa alternativa do atendimento médico nas escolas, para vocês verem a importância. Os sindicatos com menos de 2 anos produzem intervenções e já consegue encaminhar isso. Também o doutor Otávio, na sua atuação, encaminha regras, né? Na época não existia o Ministério da Saúde, mas regras de regular e de combater o charlatanismo e o curandeirismo. Né? Nessa época o Ministério da Saúde era junto com o Ministério da Educação? Eram dois ministérios não juntos? Eles eram juntos, né? E só em 53 é que o Ministério da Saúde foi desmembrado, né? Do Ministério da Educação, né? Isso. Então tem uma relação bem próxima aí, né? Pelo comentário. Era uma diretoria de saúde, uma coisa assim, né? Não era um ministério. Né? Perfeito. Mas então, ocorre um fato de grande relevância em 1935, que isso vai produzir desdobramentos logo em 37, né? Que é a implantação de uma ditadura no Brasil, né? Que é a chamada ditadura do Estado Novo de Vargas. Mas em 35 acontece o quê? O levante. Acontece um levante militar no Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Norte, né? É feita uma leitura de um manifesto, que é chamado Manifesto de Prestes. Circunstancialmente, o doutor Otávio da Silveira, um dos ideólogos do sindicato e um deputado federal aqui pelo Paraná, a Aliança Nacional Libertadora era uma organização apolítica, como deveria ser. Né? Não era ligado a partidos políticos e etc. Então, mas, tanto que havia os dois que substituíram, os dois que antecediam ao doutor Otávio, eram 2 coronéis. O Vargas, o Ministério do Exército, transfere esses 2 coronéis para longe do Rio de Janeiro, para as fronteiras do Brasil. E o terceiro, na ordem da direção da aliança, era o doutor Otávio, que lê o manifesto contra o Prestes, que estava encaminhando o Prestes, contra o Getúlio? Contra o Getúlio, que estava fugindo de compromissos políticos. Enfim, ele acaba sendo preso junto com Abiguar Bastos. Ele não estava sozinho, estava com grandes políticos nacionais, né? Com outros cabeças desse movimento, deputados. É preso com Graciliano Ramos, é preso com Mário Lago, é preso com Prestes, com Luiz Carlos Prestes, no presídio no Rio de Janeiro. Depois sai, retoma o mandato e continua a sua vida. Mas esse fato, ele produz uma dificuldade de relacionamento aqui no Paraná. Uma quebra do sindicato que estava sendo construído e trabalhado do nosso sindicato. Estava sendo construído e trabalhado. E o que ocorre em 37 é o Estado Novo. Com o Estado Novo, o Vargas estabelece regras sindicais que engessam, né, praticamente a criação. Então há uma lacuna de atuação do sindicato que vai até o final de 1946, né? Pós-guerra. Mas nesse interim já ocorrem iniciativas no sentido de criar uma ordem dos médicos ou um conselho da ordem dos médicos, como já existia o conselho da ordem dos advogados. Né? Começam essas iniciativas que vão desembocar na década de 50 na criação do Conselho Federal, dos conselhos regionais. Né? E até então, até 45, quem fazia o controle deontológico, o controle ético da profissão era o sindicato. Não é? Então,
há uma lacuna pequena, aí de 45 a 50, que a Associação Médica passa, a Associação Médica Brasileira passa a fazer essa modulação do cumprimento de dispositivos éticos, né, e deontológicos já estabelecidos por ocasião de 1931, quando foi organizado o Sindicato Médico, né, aqui no Paraná. Aí nós passamos por um período que chegamos aí na época de um outro período ditatorial, não é? Que é de 64 até 1982, 74, né? 84, enfim. E aí mas o fato é que o Sindicato Médico, então, ele fica sem, pode-se dizer, sem atuação até 1974. 1974, ainda durante a ditadura militar no Brasil, os médicos do INSS começam, na época era chamado INPS, eles começam a sofrer atraso nos pagamentos, na ocasião. Então, especificamente aqui no Paraná, em 74, porque em outros estados, como, por exemplo, São Paulo, o sindicato ampliou a sua base e continuou atuando, né? O Rio de Janeiro, o sindicato continuou atuando, né? Porque era Sindicato Médico Brasileiro, virou Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, continuou atuando. Mas o Sindicato Médico do Paraná, como ele sofreu essa, entre aspas, intervenção... Em função do doutor Otávio. Em função da prisão do doutor Otávio. Ele aqui começa um movimento de médicos anestesiologistas. São os anestesiologistas, capitaneados pelo doutor Francisco Xavier Beduschi. Eles começam um movimento para encaminhar as reivindicações, né? Mas estavam na ditadura. O doutor Beduschi procura o delegado regional do trabalho, aqui, que na época era um general, imaginem. E o general orienta, falou, olha, vocês não podem encaminhar essas reivindicações de outra forma que não seja através de um sindicato, né? Então, aí é refundado o Sindicato dos Médicos aqui no estado do Paraná. Então, um processo de refundação, de reorganização, né? Passa a se chamar CIMEPAR, mas antes disso, as regras estabelecidas pelo novo ordenamento jurídico, né, que organizava, que estabelecia como deve se constituir o sindicato, havia exigência da criação de uma associação, antecedendo a criação do sindicato. Então é criada aqui no Paraná a Promepar. E é um movimento que percorre o estado todo, com vários colegas conhecidos, mas em busca das assinaturas de associação e de filiação à associação, né, a Promepar. Obtido o mínimo necessário, é convocada a Assembleia e é fundado o sindicato, né, em 1974. Em 75. Me permita uma cunha aqui na nossa conversa. Mas no sentido de chamar atenção para isso que você comentou, que o delegado regional do trabalho exigiu que fosse um movimento coletivo. Sim, um movimento coletivo. Para que não houvesse uma individualização, né, das questões específicas, porque atingir uma coletividade de profissionais, né? E isso eu acho que é um dos pontos assim, chaves para a gente até comentar com o pessoal que nos ouve, que essa capacidade de representação coletiva que o sindicato tem. Né? O foco nas questões que envolvem toda a profissão médica. Né? E eu acho que esse é um ponto importante, eu não queria deixar de passar esse momento histórico, porque não só na visão inicial da fundação, 94 anos já de história, né, se a gente for trazer para a tempo presente, desde 31. Mas não só a ideia do movimento inicial da criação, mas a necessidade de ter uma representatividade coletiva foi com que, de novo, né,
trouxe a categoria para essa união, digamos assim, no sentido de buscar uma forma de poder reivindicar, no caso, a questão que você vinha comentando aí. Sim. Agora, dentro de um rigorismo legal, né, que nasceu lá na época de Vargas. Já com a carta específica. E aí com o estabelecimento de a emissão de uma carta, né, acontecia aqui no Paraná, nesse mesmo contexto, a aquisição de 2 hospitais pelo INPS. E a forma de contratação era uma forma de contratação que não era de acordo com a lei. Isso contribuiu, de certa forma, para reorganizar, né, o movimento aqui, né, que era fazer uma contratação de uma empresa, entendeu? Que iria colocar mão de obra à disposição, né? Então houve uma terceirização, como a gente tem visto de novo, que a gente combateu durante muitos anos, né, doutor Mário? Isso não é uma coisa nova que apareceu agora, né? Já acontecia, depois que conseguimos acabar com isso, os sindicatos lutaram e conseguiram acabar com isso, e agora, novamente, vem essa onda de terceirização, de precarização do trabalho do médico, que é uma bandeira atual do sindicato, né? Então, as bandeiras que já faziam parte do movimento são as bandeiras que a gente continua defendendo e lutando por isso, para que os vínculos de trabalho sejam vínculos bons, vínculos fortes, e que o médico fique seguro no seu trabalho, né? E eu acho que principalmente nesse momento em que a grande maioria dos estudantes de medicina são mulheres, e já tivemos a virada de que há mais mulheres na medicina, e para as mulheres esses vínculos precários são muito mais danosos, né? Sim. Muito piores, porque a gente precisa de licença maternidade, de direitos trabalhistas para poder amamentar nossos filhos, como todo e qualquer trabalhador, né? Sim. Então, as demandas dos médicos na época da fundação e da reorganização são demandas que continuam permeando o movimento médico, né? São a necessidade de que a profissão seja reconhecida, respeitada, né? E que tenha vínculos estáveis de trabalho, vínculos decentes de trabalho. Mas esse movimento, né? ele não está desconectado das ocorrências nacionais, não é? Sim. Então, você cria um sindicato para encaminhar as reivindicações coletivas. Aí o sindicato, ele passa a atuar de acordo com a legislação, né? Ele passa a atuar encaminhando uma pauta de reivindicação para os empregadores, públicos e privados, participa efetivamente da implantação da Lei 3.999, de 61, que garante aquela jornada de trabalho para os médicos. Enfim, o sindicato ele já tem já possui mecanismos específicos para a formalização desses instrumentos, né, que nós chamamos instrumentos normativos, né? Então, na verdade, o sindicato, durante esse período, que é um período estamos ainda no período da ditadura, né? Estamos mudando do Médici para o Geisel e depois para o Figueiredo, né? Uhum. Então, nesse período, o sindicato ele assume uma posição mais, como é que eu vou traduzir? Uma posição mais formal, né? No sentido de seguir aquelas regras que são legalmente estabelecidas, né? E executa uma coisa que é muito importante, que é essa questão da normatividade da criação de direitos dentro de um processo negocial e de garantia de direitos dentro do processo da negociação coletiva, né? Enfim, o sindicato, mas assim, na virada de 1970, da década de 70 para a década de 80, o sindicato ele começa a adquirir um comportamento mais reivindicatório, né? Mais intervencionista, intervencionista no sentido de conclamar a participação de mobilizar, dos médicos, né? De mobilizar, né? De chamar mesmo até paralisações, né? Então
Eu sei que você você não era dessa época Não. como presidente do sindicato, mas o que a gente poderia dizer assim, olha, desse período para cá, quais foram as grandes conquistas que o sindicato teve? Porque quando a gente observa determinados movimentos da sociedade, e especialmente em relação à categoria médica, a gente vê que muitas coisas não mudaram muito, né? Apesar de já ter um contexto histórico e de discussão, muitas coisas não mudaram. Mas, obviamente, o fato de existir o sindicato a partir desse momento e de defender a categoria médica, ele começou a criar uma série de pontos que trouxeram grandes vitórias, né, para a categoria. Se você pudesse elencar assim ao longo desse período, eu sei que não era você o presidente, nós tivemos aí outras figuras marcantes com o presidente, mas se você puder elencar algumas dessas conquistas, eu acho que seria muito interessante, Maurício. Acho que uma conquista, assim, importante é essa mudança de características, né? Quer dizer, na verdade, o sindicato com o movimento, ele faz uma quebra de paradigmas, né? Esses paradigmas de contenção estabelecidos na lei e no próprio modelo de administração política do país. Então, acho que a abertura, né, democrática acho que um dos fatores mais importantes que surgem. Lógico que não foi o Sindicato dos Médicos que... Sim, mas participou ativamente, né? Participa ativamente, né? Da construção, da retomada de centrais, da criação de uma central sindical, né? Aí há um grande debate, né? Qual central sindical, o sindicato ou o movimento dos trabalhadores deve prestigiar, se aglutinar, enfim. É um momento de balizamento, né, que vai aos poucos desembocar na Constituinte de 86, né? 88. Na Assembleia Constituinte. Da Assembleia Constituinte, e finaliza o coroamento dessas intervenções no artigo 7º da Constituição Federal, né, e demais regras que foram, de certa forma, constitucionalizadas, que estavam na CLT e em outras legislações protetivas dos trabalhadores, essas regras acabam figurando no texto constitucional de 88. Então, acho que esse período é um período de grande produção legislativa favorável ao país e aos trabalhadores, e também às organizações empresariais, né? Então, eu acho que é isso. Há um fato que a Constituição estabelece, que é a criação, que é a promoção, né? Como eu não sei se eu falei da representação, a representação eleitoral. A Constituição de 1934, ela criou a representação classista no âmbito do parlamento, né? E a Constituição de 88, essa representação classista no âmbito do parlamento, ela foi colocada de lado na Constituição de 46 e de 37, 46 e 67. 67, 69. Então, ela foi colocada de lado, mas ela é retomada agora, estabelecendo, porque nesse inteirinho, logo depois da guerra, um pouco antes ali, começa-se a criar a Justiça do Trabalho, né? E aqueles representantes classistas no parlamento, em 46, eles são afastados. Mas existe uma figura que é mantida, que é o representante classista na Justiça do Trabalho. O juiz classista. Que é um juiz classista. Na verdade, eles mantêm no âmbito dos tribunais e do TST,
o ministro classista e o juiz classista, né? Na Constituição de 88, eles trocam a figura do vogal, que é aquele que atuava na primeira instância, e passa também a ser chamado e ter as prerrogativas do juiz, né? É a criação, isso é uma coisa importante, porque o sindicato ele vai participar disso, né? A partir dos anos de 1990, o Sindicato Médico do Paraná ele passa a concorrer na Justiça do Trabalho a esse espaço muito importante, porque é um espaço onde você conseguia beber na fonte das discussões que estavam ocorrendo no âmbito dos direitos dos trabalhadores, né? O Sindicato do Paraná consegue nomear três juízes na primeira instância e 2 na segunda instância, né? Um dos 3 na primeira instância eu tive o privilégio de atuar, né, por 4 anos, e tive o privilégio de atuar por outros 6 anos na segunda instância no tribunal. Então acho que isso aí, talvez o único sindicato brasileiro, eu não conheço outro sindicato médico brasileiro que tenha ocupado esse espaço muito relevante, porque você consegue perceber quais são as discussões, se essa discussão cabe para os médicos ou não, enfim, uma experiência muito profícua, muito importante para o movimento sindical. Mas, infelizmente, em 2001, esse instituto caiu por terra, né? Caiu por terra. Que era uma vitória, né, do movimento dos trabalhadores. Não só esse, mas outros, né? E hoje a gente vê que há um avanço, né, do pensamento neoliberal no sentido da retirada de direitos, né? De enfraquecer. Isso funciona, não sobe e desce, né? Quando nós começamos lá em 1931, nós estávamos vivendo uma crise do modelo liberal, né? Com aquela quebra da Bolsa lá de Nova York, né? Porque logo em seguida vem o Roosevelt, implanta a política do New Deal, que é uma política de intervenção do Estado, né? Tá certo? Por exemplo, isso impacta aqui no Brasil, né, com Getúlio também, com uma política de intervenção estatal, né? Enfim, a história ela se repete. Ela se repete. Então, a gente está vivendo um modelo neoliberal em 1990, né? 94, enfim. E depois, isso parece que isso muda de novo e agora a gente, espero que estejamos aí saindo desse modelo, né? Mas o sindicato ele está sempre se adaptando. O sindicato ele não pode e não deve atuar do ponto de vista político, ele tem obrigação de atuar, mas do ponto de vista de política partidária não pode. Tanto que a lei estabelece proibições nesse sentido, não é? Então, isso é muito importante a gente falar, né, que a atuação ela tem que ser, não pode estar vinculada à política partidária e o sindicato ele é independente e a gente vai, né, trabalhando com quem a gente pode negociar e como a gente pode negociar, né? Uma atuação independente. Às vezes a gente percebe que o pessoal confunde um pouco a política pública, né, de atuação, quer dizer, o direcionamento que você tem para uma coletividade com uma política partidária. Né? Isso é uma coisa que às vezes, para quem não conhece esse, talvez seja um dos grandes motivos de estarmos aqui conversando, né? Quem não conhece a história, quem não conhece o entendimento do que é a atuação específica do papel efetivo do sindicato, muitas vezes o pessoal confunde, mistura as duas coisas e acaba atribuindo um carimbo, eu vou colocar assim, né? Ele está atuando a favor de ou a favor de, né? E são coisas que eu acho que para alguns profissionais, especialmente aqueles médicos que não são muito conhecedores da política de atuação
coletiva, eles acabam se confundindo, né? E muitas vezes até manipulados, vamos falar bem o que é, né? Então eu acho importante deixar isso nesse nosso primeiro episódio. Eu acho que a tua contextualização da história foi espetacular, perfeita, né? Ela mostra exatamente os momentos em que o sindicato atuou e os momentos em que foi necessário fazer alguma modificação, recuar para avançar novamente. Para avançar. Eu acho que isso é importante que todos entendam, né? Essa contextualização da atuação, né? Houve por um período, e até eu diria que um pouco mais na história recente, aí uma certa depreciação dos sindicatos de uma forma geral. Não falo especificamente do sindicato dos médicos, mas dos sindicatos de uma forma geral, né? Houve em algum momento, talvez pela proliferação e falta de formação, digamos assim, falta de compromisso, né? Nós tivemos aí algum prejuízo em relação ao movimento sindical como um todo, né? Mas é importante que a gente sempre chame a atenção que quando nós falamos em categoria profissional médica, que é uma categoria considerada diferenciada, que teve as conquistas de ter um juiz classista, né, dentro do próprio Tribunal do Trabalho, eu acho que é importante que a gente mostre a diferenciação que isso traz em relação àquilo que pode ser feito, em relação à representação, né, dessa coletividade. Eu acho que é sempre bom a gente deixar isso bem marcado, né? Hoje, né, eu até gostaria que você, como ex-presidente que muito tempo conseguiu dirigir e consolidar o sindicato no Paraná, como é que você vê hoje essa questão do sindicato dos médicos e, obviamente, sindicato dos médicos no estado do Paraná? Veja só, o sindicato, quando ele cumpre, né, com aqueles objetivos que estão lá no estatuto, e não são objetivos restritos só a defesa categorial da categoria, mas o sindicato ele também tem que estar presente na defesa da sociedade, dos interesses sociais, né? Da atenção à saúde, enfim, todos aqueles encaminhamentos, todas aquelas previsões constitucionais que interessam à sociedade. O sindicato não fica distante, né, disso. O sindicato ele não é um mero reivindicador de direitos de uma categoria, não. Ele tem um papel importante. Quando ele reivindica os direitos da categoria específica, ele também está produzindo impactos na qualidade da atenção desse serviço, né? O médico, ele quando trabalha sob condições adequadas, porque muita gente pensa, o sindicato só pensa em dinheiro. Não, o sindicato não está pensando em dinheiro, ele está pensando nas condições de trabalho dignas, né? Adequadas tecnicamente. Quando o sindicato adota essa posição, ele está produzindo efeitos naqueles usuários que vão usar um serviço de qualidade por um profissional bem disposto, né? Qualificado. Então, qualificação do médico. Nós estamos discutindo aí o ensino profissional. O sindicato está presente nisso. Sim. Não é? Então, isso não está se falando de dinheiro. Nós estamos falando da qualidade à atenção médica. Então, eu acho que o sindicato sempre sofreu esse tipo, especificamente o Sindicato dos Médicos no Paraná, ele sofreu muito com isso. Agora, o sindicato ele sofre muito com os outros sindicatos, né? E especificamente o sindicato, ele participou, né? O sindicato ele participou da Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, né? Uhum. É muito importante esse trabalho de estar ali, né? Por exemplo, nós tivemos uma atuação conjuntamente com as outras centrais sindicais, um evento que aconteceu em Porto Alegre, que fez com que aquele trabalhador que se aposentava e que tinha um plano de saúde, ele tinha o direito de continuar com o plano de saúde. Com o seu plano. Quem que fez essa intervenção? As centrais, entendeu? Então, nós tivemos a oportunidade de participar dessa discussão. Só para se entender, não estamos falando aqui do interesse da categoria, mas do interesse de quem? De alguém... De toda a população, que vai se aposentar e que antes, como ele estava na empresa, ele tinha aquele plano da empresa.
Aí ele se aposentava, ele perdia esse direito, ficava sem a atenção de um plano, né? Lógico que o Estado deve criar condições para que todos os aposentados tenham acesso, né, ao Sistema Único de Saúde. A própria luta e participação em inúmeras conferências estaduais, municipais de saúde, o sindicato sempre participa, né? Para quê? Para fazer não só a discussão dos direitos dos médicos, mas a discussão dos direitos de todos os usuários. E até de trazer o conhecimento médico, né? Que eu acho que é uma coisa fundamental. Quando você organiza, né? Quando você organiza o sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado, você organiza com o conhecimento da área de saúde. Você tendo uma representação coletiva, você consegue ter, né? Uma voz e, não vou dizer que voto sempre, né? Mas pelo menos direito à voz você tem e você traz essa contribuição, né? Tanto que na própria Constituição, né, as formações das estruturas públicas, elas prevêem a participação de profissionais, né? E muitas vezes a representação profissional é feita pelo sindicato. Né? Não especificamente por um médico, né? Ou por não por uma instituição que contrata médicos, né? Mas o sindicato ele tem essa força de representação que eu acho que é uma grande conquista também, né? Que foi obtida, né? As convenções coletivas de consumo, por exemplo, com a participação do sindicato representando os profissionais, né? Dos outros sindicatos representando os usuários, né? Dos outros sindicatos patronais representando os hospitais, os laboratórios. Os empregadores e médicos em geral. Né? Quando a gente vê hoje os acordos coletivos, né? De trabalho que fazem parte disso, quando a gente traz especificamente para a esfera médica, né, que é o nosso objetivo, a gente vê os horários relativos de descanso, o horário para refeição, a pausa, né, para você poder se reorganizar até mentalmente para continuar o atendimento à população, o intervalo de jornadas, né, o intervalo entre jornadas, a questão de aposentadoria, de direitos a gestação, né? Eu acho que todas essas conquistas, né, eu acho que é importante que a gente traga que isso não foi de ontem, né? Ele vem sendo construído ao longo do tempo, né? E de uma forma muito sólida, né? O sindicato em 94 anos ele não perdeu o objetivo. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais, né? Acolheu mais ainda, né? Por exemplo, a criação da possibilidade da aposentadoria, de uma aposentadoria complementar. Alternativas que o sindicato, né, oferece. Também a atenção aos familiares dos médicos, né, aos filhos dos médicos, gerando a possibilidade de se associarem a planos de saúde, não é? Esse é um dos grandes benefícios. Foram um dos grandes benefícios, né? Então, o papel do sindicato ele é modulado pelos interesses sociais e da categoria, né? Pelas previsões constitucionais. Então, o respeito a isso é muito importante frisar esse ponto. Aproveitando a importância da sindicalização, né? Eu acho que esse é um ponto que às vezes as pessoas, né, os profissionais, nossos colegas, às vezes não percebem a importância de você estar vinculado à categoria e de fazer, de poder receber os benefícios que a categoria acaba tendo. A gente vê muitos resultados de ações, por exemplo, em que a decisão judicial ela é específica para aqueles que têm algum vínculo com o sindicato, né? E aqueles que não têm, muitas vezes, que teriam o mesmo direito, eles acabam excluídos dessa questão. Não que a gente queira vender, né, a filiação, mas é importante que eles entendam que em movimentos coletivos, o ganho coletivo depende dessa vinculação. E muitas vezes os colegas não percebem essa relação, né, entre estar vinculado ou não estar vinculado à categoria, né? É a noção de pertencimento. Isso é uma necessidade de você pertencer àquela categoria, àquela instituição, né? Então isso se dá com a sua participação.
Até o poder, né? De poder trazer uma ideia, de trazer uma proposição que melhore a condição de trabalho. Até gostaria que a doutora Cláudia, se pudesse até comentar com a gente essa função, né? Esse trabalho do sindicato, como é que funciona, a doutora Cláudia, na condição de secretária-geral, ela tem essa visão prática, né? Muita gente não sabe como é que funciona o sindicato, né? O que o sindicato faz. E uma das perguntas assim que os médicos fazem, assim, o que o sindicato faz por mim, né? Eu falo, olha, o sindicato faz muita coisa e você às vezes não está nem vendo, né? Que foi resultado de muita luta a gente ter hoje aqui em Curitiba um dos maiores empregadores formais de médicos, né? Que registra com carteira assinada, que é uma coisa que é difícil a gente ter. Então, a gente ter, não perder essa forma de contratação, que é uma forma segura para o médico. E não sabe como é que a gente se organiza, tem assembleia, mas eu não fiquei sabendo, né? O que faz a assembleia? E as pessoas não sabem como é que organiza. E todas as nossas rotinas no sindicato, as nossas organizações vêm do tempo do Dr. Mário como nosso presidente, né? A gente tem lá uma pasta ali com as rotinas e como se chama uma assembleia, tudo isso está escrito ali e, claro, escrito para formalizar uma coisa que já existia, mas para formalizar dentro do sindicato, como é que a gente tem que fazer o trabalho no sindicato. Então, como é que são as negociações, né? Como é que a gente chama a assembleia para ter as reivindicações da categoria, de saber o que os médicos naquele local de trabalho precisam melhorar, o que eles sugerem, quais são os direitos que estão sendo violados, né? E aí a gente fala com o empregador, a gente negocia, faz esse trabalho. Eu acho que os médicos não conhecem, não sabem muito, só sabem quando que tem aumento lá, né? E às vezes eles só ligam para perguntar, né? Por que o outro ganhou tanto? Muita gente está recebendo dinheiro de ações que o sindicato propôs, que o nosso jurídico propôs, e a pessoa nem acredita. Às vezes você liga lá e diz, doutor, o senhor tem aqui um dinheiro para receber no sindicato? Eles acham que é golpe, que é alguma coisa, que é trote, né? Porque onde é que já se viu? Eu nem entrei com processo nenhum. Como é que eu tenho esse dinheiro para receber da justiça? Não, doutor, o senhor tinha alguns direitos que foram violados e o sindicato entrou em nome de toda a categoria e o senhor tem os seus direitos para receber, né? Então, doutor Mário, conte um pouquinho para a gente ali como é que foi organizar isso do sindicato, esses passo a passos. Então, é o que eu disse, nós ficamos 6 anos dentro do judiciário, né? Trabalhista. Eu tenho formação em direito também, né? Então, isso, de certa forma, contribuiu, né? Fez com que eu começasse a atuar com uma certa base, né? Porque nos cursos jurídicos você estuda direito sindical, estuda essa parte de direito coletivo, enfim, estuda as regras do direito, né? De você reivindicar os seus direitos, não é? Mas a construção disso decorre, então, dessa nossa passagem e da constatação, né, do que estava acontecendo ali, do que os outros sindicatos reivindicavam, não é? A partir daí a gente constrói, ouvindo, logicamente, a categoria, a chamada pauta de reivindicações. Então, há um momento em que você chama a categoria para produzir um documento, né, que pode ser um documento de 10 cláusulas, mas pode ser um documento de 54, de 60, né, cláusulas, onde estão ali estampados, né, direitos, né, com auxílio transporte, porque existem direitos que eles estão na lei, mas para que eles se implantem, eles têm que estar previstos também numa norma, né? Essa norma é o chamado acordo coletivo de trabalho, quando o sindicato celebra um contrato com uma série de cláusulas com um empregador privado, ou uma convenção coletiva de trabalho, que é um documento mais amplo, quando você celebra com um sindicato patronal que possui, por exemplo, a representação de hospitais, de vários, né, de autarquias, não é? Então,
a construção disso é da própria, né, vivência, da assessoria jurídica que o Sindicato dos Médicos possui, que é muito boa, né, forte, que atuante, também tem né? uma grande experiência nessa área. Eu queria até aproveitar esse momento para falar aí para o pessoal que está nos assistindo, que em breve a gente vai ter uma outra edição do nosso videocast aqui, que vai falar justamente sobre essas conquistas trabalhistas e os direitos, né? Que é importante cada um reconhecer que tem, né? E perceber assim, puxa, o que eu faço numa situação dessas, né? Então já faço aqui uma chamada para o próximo videocast que a gente vai ter, que nada mais é do que o resultado dessas conquistas que a gente está comentando, essas conquistas históricas, né? Que a gente está comentando aqui com a presença do Dr. Mário Ferrari, que muito, muito nos orgulha. Eu tive oportunidade, Dr. Márcio, aproveitando a sua observação, de participar de um dos primeiros movimentos dos médicos no Rio de Janeiro, em 1978. Eu não tinha terminado ainda a faculdade, mas havia uma passeata fazendo uma série de reivindicações, ainda na época do saudoso Roberto Chabo, que era o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio e presidente também da Federação Nacional dos Médicos. Eu não era médico ainda, mas estava no final do curso, e aí nós nos posicionamos, me recordo até hoje, lá na Santa Casa do Rio, e fizemos uma caminhada silenciosa, todos de branco, né, em direção lá ao Palácio Tiradentes. E eu me lembro na ocasião, uma série de vigias do movimento, né, dos militares, não se podia fazer isso. E uma das primeiras coisas que eu fiz, assim que concluí a faculdade, foi: não, eu vou me vincular ao sindicato dos médicos, entendeu? Então, é importante a gente saber que o sindicato tem esse papel de defesa dos interesses individuais e coletivos, né, da categoria. Então, quando eu procurei, eu fui em busca lá de uma possível defesa individual, né? Talvez no momento eu nem soubesse dessa possibilidade da intervenção coletiva, como muitos médicos não sabem, né? Mas o sindicato ele tem um papel de atuar como representante de uma categoria, como substituto, chamado substituto processual. Por isso que a doutora Cláudia fala: o médico nem sabe como, eu nem entrei com ação. Não, mas o sindicato entrou com ação, porque ele te representa direitos, como, né? Isso. Então esse é o papel é um entre muitos outros objetivos, né, do sindicato, né? Defesa, aí há toda a especificação do que e como fazer, né, essa defesa. E o doutor Mário falou que ele era estudante de medicina quando procurou o sindicato, né? Sim. Quando foi na primeira atividade. O CIMEPAR tem o projeto CIMEPAR acadêmico, então a gente também tem os acadêmicos que podem se associar ao sindicato, também tem os direitos, os nossos benefícios, o plano de saúde. Nós temos uma cooperativa de crédito também, né, que é parceira, que tem planos aí para ajudar os profissionais até na compra de equipamentos, ou de carro, ou na aquisição de coisas, e às vezes para se livrar de contas, né, doutor Mário? Nós temos uma assessoria ali muito boa ali com uma cooperativa de crédito e com a cooperativa dos médicos que tem, né, da Unimed, que tem o plano de saúde, que também é um benefício para os médicos associados e para os acadêmicos, os estudantes de medicina. E existe um movimento a nível nacional da Federação Médica Brasileira de movimento sindical acadêmico, que os estudantes de medicina passem a já conhecer o sindicato, a conhecer os direitos que eles vão ter como profissionais e atuar junto com a gente no sindicato. Então, também é um convite para que os estudantes de medicina venham, nos procurem e se juntem a gente no sindicato aqui dos médicos no estado do Paraná. Bom, eu acho que a gente foi muito feliz aí nesse nosso primeiro videocast. Eu queria, de fato, agradecer imensamente a honra de ter aqui
conosco a história viva do CIMEPAR, que na figura do Dr. Mário, uma pessoa a quem a gente sempre vai agradecer a existência, né, e a persistência em manter o nosso sindicato ativo, funcionante e organizado, né, da forma como a gente conhece. A gente tem a felicidade, eu digo assim, de poder continuar esse trabalho, né? Obviamente que é um trabalho que não vai encerrar por aqui, já esperamos comemorar em breve os 100 anos, né? Fazer o centenário do sindicato e, obviamente, a gente vai ter aí a presença do Dr. Mário para nos brindar com essa conquista do centenário. Queria agradecer imensamente, agradecer a doutora Cláudia. Eu acho que é importante essa participação. Eu espero que todos tenham gostado de ouvir e entendido a história do CIMEPAR, para que a gente possa, então, a partir de agora, mostrar para vocês que estas conquistas que foram feitas são conquistas que que a gente vai aprimorando e vamos trazer detalhes para vocês de como essas conquistas podem ainda ser melhoradas e obtidas através do trabalho nos próximos videocasts. Queria passar a palavra para o Dr. Mário para fazer um encerramento nosso aqui, mas de novo agradecendo imensamente a tua disponibilidade, Maria, e o fato de você ter feito todo esse trabalho, essa construção que é histórica, né, para nós. A construção... Nós só somos um dos atores, né, que trabalharam nessa construção, né? A gente não pode esquecer aqui do Dr. Mauro Goulart, né? De tantos dos nossos diretores, né? Dr. Zequinha, José Ferreira Lopes. Zequinha, José Ferreira Lopes, enfim, Dr. Francisco Xavier Beduschi, né? Dr. Oliva, enfim, tantos que participaram, né, direta e indiretamente, né, do sindicato. E também destacar aqui uma das bandeiras importantes que eu sei que o sindicato continua encaminhando, que é a questão da construção do plano de cargos, carreiras e salários, né, que junto com a Federação Nacional dos Médicos, junto com a Federação Médica Brasileira, o sindicato ele tem pugnado, tem lutado para que essa proposta seja aprovada nos sistemas públicos de saúde, né? Carreiras semelhantes, a participação também do sindicato nas esferas internacionais, na Confederação dos Médicos da Latinoamérica e do Caribe, enfim, atuação, né, que eu sei que o sindicato vem desempenhando o papel, né, que está previsto. E são trilhos que a diretoria do sindicato está sempre seguindo, né? Persiste nessa luta, mas na defesa intransigente dos interesses da categoria profissional, quer seja na esfera individual, quer seja na coletiva, né? Então, aproveito para agradecer a oportunidade de reviver esses fatos, né, ao Marlos, à Cláudia, né, e aplaudir os médicos que pacientemente exercem a sua atividade profissional, né, lembrando que o sindicato está sempre aí para respaldá-los, né? É isso. Dr. Mário, muito obrigada por estar conosco nesse episódio de estreia do CIMEPARcast e por compartilhar um pouco dessa história tão rica. E para quem nos ouve, obrigada por ter chegado até aqui, né, nesse primeiro episódio do CIMEPARcast. E siga o CIMEPAR nas redes sociais, acompanhe nosso site e fique por dentro das próximas edições do CIMEPARcast. Até o próximo episódio e contem conosco aí naquilo que for possível o sindicato atuar. E eu gostaria então de convidá-los a continuar nos acompanhando nas redes, como a doutora Cláudia já fez, mas aguardem, porque nós vamos ter muitas informações para a vida pessoal de vocês e para a vida profissional de vocês. Muito obrigado.